Aí, agora está gravando. Beleza. Então, a gente... Por quê? Né, como a primeira questão que eu falei lá no início. Por que filosofia e arte? Por que filosofia e teatro? A filosofia, ela é a palavra dela, né, a formação dessa palavra, ela já diz, né, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, então vou falar, vocês vão anotando aí, se eu falar coisa que não sabe, se estiver muito complicado, vocês me perguntam, se estiver muito bom, você fala, Júnior, pode acelerar. Então, a filosofia, ela é uma junção de duas palavras, que é philos e sophia, né, que é o amor, né, o amor sendo a filia, o philos, e a sophia, a sabedoria, o conhecimento. Né? Então, quando a gente fala em filosofia, a gente fala em amor pelo saber, amor pelo conhecimento. E aí é aquela coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro, o filósofo ou a filosofia, né? E outra coisa, filosofia se ensina ou não se ensina? Né? É uma dúvida que a gente tem da faculdade e isso vai para o resto da vida. Porque como que você ensina algo que a filosofia, ela está entre as belas artes, ela é uma arte, né? A gente tem, entre as belas artes, nós temos a música, a arte cênica, que é o teatro e a dança, nós temos a escultura, a literatura, a, o, é, a música, o teatro, com a dança, a escultura, a literatura, a pintura e a filosofia. Por que filosofia é uma arte? Porque ela é a arte do conhecimento. Né? Assim como, segundo os gregos, assim como o pintor ele tem que dominar as técnicas para fazer uma pintura, assim como o escultor tem que dominar as técnicas para fazer uma escultura, o poeta dominar as técnicas para fazer poesia, o filósofo ele tem que dominar a razão, ele tem que dominar a técnica de pensar para fazer filosofia. Por isso que tem essa encrenca que a gente fala, a filosofia, a gente não ensina filosofia. A gente não ensina a filosofar, é impossível. Eu não ensino o filósofo, ele, segundo o grego, ele nasce filósofo, né? Assim como o artista, isso aqui é uma coisa que a gente vai falar nessas aulas também, questão do talento e da técnica, né? Eu trabalho, como eu falei, eu dei aulas de música um tempo também, né? De dar aula de canto e de violão, e é um problema porque existe o talento e existe o estudo. Isso é para tudo. Como eu falo, eu sei, uau, o Mike, ele escreve, né? Ah, e ele estuda uma coisa diferente disso. Então, essa questão dele escrever é algo que é intrínseco a ele. Ele começou a escrever porque ele se sente bem, porque ele tem esse talento natural. Aí, a partir disso, ele começa a estudar para tentar entender aquilo e ver o que outras pessoas que fizeram o que ele faz, em que eles se fundamentavam para fazer. Então, a gente fala que a arte, ela surge ali, do artista. Ele começa a fazer. E por ele começar a fazer aquilo, ele vai buscar na história para entender por que ele faz aquilo. É comparar o que ele faz com o que outros fizeram. Eu sempre digo que o gosto e o fazer artístico ele anda na contramão da história. Você tem o espanto, né, aquela coisa do momento que você fala, nossa, como eu gosto de fazer isso, e isso faz com que você vá na contramão. Né? Eu sempre falo isso, pessoal, eu sou músico, tá? O cara começa a ouvir e a gostar de música baseado no que está agora, no que ele está ouvindo. Né? Hoje é meio complicado isso, porque hoje eu tenho medo de saber o que está tocando por aí. Mas, principalmente falando em letra, a gente já fica assustado. Mas o cara ele tem aquele contato com aquela música. Daí ele começa a andar na contramão e vai. E ele vai cair nos clássicos. Mesmo que ele não goste, o cara ele começou ouvindo baião. Mas se ele for estudar a música, ele vai cair nos clássicos, ele vai cair nos gregos. E assim é com qualquer coisa. Se eu faço poesia, eu vou começar a andar na contramão e uma hora ou outra, eu vou esbarrar lá na Grécia Antiga. Se eu gosto
né? Se eu gosto de filosofar, se eu gosto de ficar pensando os porquês da vida hoje, eu vou começar a estudar e eu vou andar na contramão. Se eu gosto do teatro, eu vou fazer, vou fazer uma encenação com meus colegas de sala, eu vou fazer outra coisa, eu vou começar a querer estudar, eu vou procurar um curso, eu vou para um técnico, eu vou para uma graduação, e eu vou cair nos livros e eu vou voltar para o clássico. Então, a gente sempre vai buscar o clássico. Isso aqui é o que a gente, um filósofo chamado David Hume, eu só citando ele fala sobre a questão do padrão de gosto. Existe um padrão de gosto que a gente segue, né? E por mais que o tempo passe, o que é o que é bom, e aí é outra encrenca, que a gente vai falar o que é bom, o que não é bom, porque o bom para mim não é bom para você, né? O belo para mim não é belo para você, mas ele vai falar assim que existe um padrão de gosto e esse padrão ele não cai, né? Vocês vão fazer aqui o Prometeu, né? Prometeu Acorrentado, negócio de mais de 2.300, 400 anos atrás. Né? Nós estamos falando de Aristóteles, que ele é de 300 e poucos antes de Cristo, né? E ele já estudava os clássicos. Então, e é um texto que está aí para você baixar na internet hoje, no ano 2021. Então, o que a gente quer falar sobre o gosto? O padrão de gosto, ele se mantém pela história. Ele não cai. Então, quando você ficar depressivo, falar, meu Deus, o que vai acontecer quando os meus netos forem estudar o meu período, que às vezes de vez em quando eu penso nisso, né? Porque já pensou meus netos estudando meu período de existência na história? Eu assim, coitado, né? Como que eles, o que passava na televisão, o que era aquelas músicas, o que estava acontecendo com aquele povo, né? Mas ele vai ver que tem um clássico, tem um padrão que sempre vai estar na história, né? Se eu for falar, e a gente vai falar isso também sobre essa questão do gênio. O gênio é aquele cara que ele inova, né? E a gente vai ver que os gregos eles tinham, quando Aristóteles ele fala da tragédia, ele começa comentando sobre o que é, né, a tragédia, qual que é a função da tragédia, e depois nós vamos ver esses desdobramentos, como eu falei lá no início, dos franceses e dos alemães falando sobre a tragédia, e muitos deles eles eram contra a figura do gênio. E aí vai chegar o Lessing, que é um alemão, ele vai trazer a figura de Shakespeare. E ele vai falar, o Shakespeare, ele rompeu com a tradição, ele rompeu com a tragédia, com o modelo de tragédia aristotélico, né? Ele rompeu com o pensamento de Aristóteles sobre a tragédia e ele se firmou. Hoje, quando a gente fala em teatro, né, trazendo aqui para a nossa realidade, você provavelmente você já ouviu falar de Shakespeare, mas não necessariamente de Horácio, né? Então, tipo assim, é mais fácil você a referência que nós temos hoje a teatro, Shakespeare. Aristóteles falou de teatro, Horácio, quem que é Boileau? Quem que é Corneille? Quem são esses caras, né? Que são algumas pessoas que a gente vai estudar. Então, o Lessing, que é um desses, ele fala lá, o Shakespeare, ele veio com uma proposta diferente da de Aristóteles, que até então tinha essa briga. Para ser tragédia, para ser teatro, nós temos que seguir o modelo aristotélico, né? E aí, e eles não admitiam o gênio. Então, nós falamos, existe esse padrão. Existe um padrão, e o padrão é aquele que passa pela história, né? Só que, mesmo nesse padrão, de vez em quando aparece o gênio. E o gênio, ele cria algo novo. Ele rompe, ele acrescenta, ele modifica alguma coisa do que já existe e ele traz algo novo e algo de valor. Se ele, dando um exemplo, se essa pessoa ele aparece e de repente ele desaparece, quer dizer que ele não era um gênio, ele não criou nada novo. Ele foi apenas alguém que apareceu ali na história. Agora, quando ele aparece e ele se firma ali, então ele é um cara que entrou para a história, ele é um cara que vale a pena. Ele é um cara que modificou e trouxe algo novo. Tá? Então, voltemos para a Grécia.
Então, a filosofia, como a gente comentou, ela é esse amor pelo conhecimento, e nós temos ali a figura do, como eu falei, primeiramente surge o filósofo, que era o cara que ele ficava pensando sobre as coisas, né? Tinha até piadinhas na Grécia falando, esses caras ficam olhando para o céu, olhando para os astros e não vê um buraco na frente do chão dele, é capaz dele cair no buraco de tanto ficar olhando para o além, né? Em busca de sei lá o quê. E aí nós temos ali provavelmente o primeiro filósofo sendo o meu Deus, sumiu o nome do Teorema de Tales, o Tales de Mileto, que provavelmente foi tido como o primeiro filósofo, que era um matemático, não era filósofo. Por isso que eu falei com os caras aí da parte de exatas, que sempre que tem essa encrenca, a gente busca algumas coisas dentro do raciocínio lógico e às vezes a gente sai desse lógico e vai por abstrato. Né? Então tem o Tales que ele pode ter sido, né, 500 anos antes de Cristo aproximadamente, que ele pode ter sido o primeiro chamado como o primeiro filósofo, né, que a forma como ele abordava as coisas, né, quando ele trouxe o teorema de Tales, por exemplo, ah, ele, ele trouxe uns pensamentos diferentes, não apenas matemáticos, mas a forma como ele pensava para chegar na matemática. Né? E aí, a partir de então, nós não vamos falar de história da filosofia agora, mas nós temos ali o início da filosofia, os pré-socráticos, que a gente fala, foram pensadores que eles vieram para romper com o mito. E a gente está trabalhando esse texto do Prometeu, ele é um mito, né? Ele faz parte da mitologia, né? O Prometeu ele era um titã. O titã ele era os que foram expulsos do Olimpo, né? E caíram na Terra. Se você pegar esse texto do Prometeu e trouxer um paralelo rápido ali com a Bíblia, com a criação cristã, você vai ver que está bem. Eles fizeram um misto ali, né? Ele caiu do céu, porque os titãs eles saíram do Olimpo, se transformaram em cinzas ali, aí eles criaram isso, daí Prometeu teve que criar o homem do barro e ele deu o fogo do conhecimento, né? Aí você vai para a Bíblia, vai para o Gênesis. Então Deus tinha um anjo de luz, que era Lúcifer, que caiu, que veio para a Terra e ficou aqui no jardim. Aí Deus criou o homem do barro e o Lúcifer foi lá e plantou uma árvore do conhecimento e o homem foi lá e comeu daquele fruto. E a partir dali ele rompeu. Aí o Lúcifer se transformou no diabo, né? E ele foi preso no inferno, né? E o Prometeu ficou acorrentado, né? Com a ave comendo seu filho. E o homem, a partir da liga, ele teve essa questão do conhecimento, mas ao mesmo tempo ele teve que arcar com seu conhecimento, né? Então a gente vê que essas mitologias, e aí a gente tem que pisar em ovos nessa questão religiosa, porque para nós, assim, pensando que nós vivemos numa sociedade aí que tem o cristianismo, né? Então, pensando nesse viés ali. Então, eu lembro quando eu trabalhava isso, principalmente em colégio, a pessoa falava, então, mas isso aí era mentira. A mitologia grega não é verdade. A Bíblia é. Hoje, se você crê, a Bíblia é real. Se você não crê, é você que está coordenando isso na sua cabeça. Para os gregos, isso era real. Né? Eles podiam crer ou não. Então, não é uma questão de que, por que um é, o outro não é. Então, são histórias que estão tentando explicar o início da humanidade. Né? E é interessante, eu perguntei ontem para a Josi que texto que vocês iam estudar, né, iam fazer, e ela falou que era o Prometeu. Falei, interessante, né, porque dentro da filosofia, a gente acaba, essa questão do conhecimento, né, a gente acaba falando do Prometeu, fazendo esse paralelo, né, do conhecimento. O conhecimento ele é bom, mas ele te traz consequências, ele te traz complicações.
né? Quanto mais você conhece, mais você entristece, quanto mais você fala, menos você conversa, porque tem hora que, né, hoje mesmo, se a gente parar para pensar no cenário que a gente vive, no nosso país hoje, dá vontade de ser, fala assim, meu, eu não sei nada, eu não quero falar de nada. Né? A pessoa fala, você é professor de filosofia, e eu estudei ética, política, dei aula disso por um tempo. Daí eu falei, por que você não fala de política? Eu falei, porque adianta falar alguma coisa? Né? Adianta falar com quem? Quem vai ouvir o quê aqui? Ninguém está ouvindo nada, meu. A galera está preocupada se o WhatsApp tá apitando ali. Então eu falei, adianta eu discutir assuntos que eu tentei uma vez eu tentei discutir com o cara, ele falou tanta coisa, aí eu falei, deixa para lá, né? Deixa quieto. Né? Então é complicado. Mas voltando, então como eu falei, o teatro grego ele surge para com a ideia de educar, de trazer amostras, de trazer conteúdo para que as pessoas vejam e tenham aquilo como um ensino, como um ensinamento. E aí, que é o que Aristóteles ele vai trazer, vai começar a estudar a tragédia, por quê? Porque ele fala assim, quando ele fala da arte, vamos tentar uma cronologia aqui para não deixar vocês perdidos. A arte, ela no grego, ela é tekné, técnica, tá? Então, toda arte é uma técnica. A gente parte desse pressuposto. Embora exista o talento, mas chega uma hora que você se defronta com a técnica. Né? Como eu falei, você pode escrever, mas em algum momento você vai querer saber o que você está escrevendo. Como que eu chamo isso aqui? Que tipo de texto é esse? Aí você vai para a técnica. Se eu sou músico autodidata, né, igual eu mesmo, eu sou autodidata. Comecei a tocar sozinho quando criança, porque eu via meu irmão mais velho tocando. Chegou numa época que eu falei, fiquei amarrado, eu tive que ir para a técnica. Eu tive que, né? E mesmo o autodidata desenvolve uma técnica. Não é você sair falando e andando num palco que te faz um ator. Não é você pegar um caderno e um lápis e sair escrevendo que te faz um escritor. Não você pegar um instrumento, bater nele que você vira um músico. Né? Então, por mais que você tenha o talento, é necessário que haja a técnica. Tá? E aí, quando a gente vai para o grego, a gente vê que técnica, né, é arte. É a mesma palavra. Então, aí fala, caramba. Então, por quê? Porque toda arte, ela precisa de uma técnica. E toda técnica, ela é um fazer artístico. Então, aí o pessoal ele começa a desmembrar isso e trazer essa arte para dois tipos. Então, eles falam assim, que existe a arte técnica, né? A arte técnica, deixa eu marcando aqui, eu tenho mania de rabiscar em quadro quando eu dou aula. Daí, se eu ficar falando aqui, botei uma folha em branco aqui para eu rabiscar, para eu saber para onde eu estou indo. E a arte poética. Né? Então, nós temos, para fugir dessa ideia, se tudo é arte, porque tudo é técnica, e tecné é arte, então a gente precisa entender onde está o artista nisso aí. Quem é o artista? Então, nós dividimos a arte técnica e a arte poética. A arte poética, a gente pode dizer que são as belas artes. Como eu falei, a música, a literatura, a arte cênica, a pintura, a escultura e a filosofia. Né? Agora, e a arte técnica? O que é a arte técnica? A arte técnica é a arte daquele que faz as coisas não para um prazer, mas para uma função, para ser funcional. Então, por exemplo, um marceneiro, um jardineiro, um pedreiro, um serralheiro
enfim, pessoas que fazem coisas, eles precisam de ter uma técnica para fazer aquilo, mas aquilo não te dá um prazer estético. Ninguém fica olhando para uma cadeira e fica, nossa, que lindo, uau, que cadeira, e aplaude a cadeira, né? A cadeira, a função da cadeira é te sustentar e de ser confortável. Se você senta uma cadeira, ela pode ser linda, mas se ela não é confortável, te dói as costas, ela perdeu a função dela. Então, o cara que fez essa arte não foi feliz. Ele quis atributos da arte poética num negócio que deveria ser técnico, né? Então, essa é a questão. A arte, você precisa de distinguir, então, o que é o quê? Então, quando eu falo da arte poética, eu vou falar das belas artes, as artes que trabalham com o sentimento, com a sensação, com prazer, né? Então, mas para isso eu preciso de ter técnica também, né? Porque por mais que eu cante desde criança, chegou uma hora que eu tive que estudar. Por mais que eu pinte, uma hora eu vou ter que estudar. Então, a gente vai ver lá na frente o Horácio, ele vai falar sobre isso. É necessário que haja técnica e o talento junto, porque senão fica esquisito, né? Ele fala assim, só o talento sem a técnica é fraco. E só a técnica sem o talento, ele é vazio. Né? Aquela coisa, eu sou um ator por natureza, eu nasci desde criança e eu atuo, eu faço. É, tá, só que vai chegar uma hora que você vai esbarrar lá na frente e alguém vai falar, e agora? Me fala um pouco então, o que você estudou, você gosta de ensinar desde criança, beleza, mas o que é teatro? De onde veio o teatro? Por que existe teatro? Qual que é a função da arte? Qual que é a função do artista? Você fala, não, eu sei atuar. Opa, mas você precisa ter esse conteúdo teórico para te moldar. E não adianta também você ser um teórico que sabe tudo, mas na hora que você sobe no palco não rola, né? Então tem que ter esses dois lados, né? Por quê? Porque senão vai complicar. E é difícil trabalhar isso, porque nós falamos com pessoas, e pessoas têm sentimento, e você trabalha, né? A gente vai trabalhando com isso, a pessoa chega toda eufórica para trabalhar com aquela, para ser artista, seja do que for, eu sou músico, eu sou ator, eu sou pintor, só que ela não tem um talento inicial, ela não tem aquela coisa. Aí ele vai ser um baita de um teórico, mas ele não vai executar, né? E o oposto também, né? O cara e aí fala assim, o que é melhor, né? É complicado, assim, eu penso, né? Eu falo, é preferível, eu acho no sentido de sentimentos, no que porque a gente vai ver que quem que é o ator, para que serve a arte? A arte, se ela causar sensações só no espectador, não faz sentido. Se ela causar sensações só no artista, também não faz sentido. Para que a arte se complete, isso a gente vai ver em Nietzsche, a gente vai ver em Schopenhauer, eles vão falar, é necessário que o ator, ele sinta, o ator, o artista, seja quem ele for, ele sinta o mesmo prazer que o espectador. Não existe arte sozinha, você não faz arte na sua casa para ninguém. Né? Eu posso ser um excelente cantor, um excelente ator, mas se eu ficar aqui dentro da minha casa cantando ou atuando para mim mesmo, não faz sentido, né? É vazio. E se eu for lá fora e fazer algo que eu não gosto só porque o outro vai gostar, porque o público vai aplaudir, também não faz sentido, né? E falar disso hoje, no mundo que a gente vive, é bem complexo, porque a gente, né, eu sempre dou o meu exemplo como músico, né? Eu toco MPB, bossa nova, uma coisa que não tem nenhuma relação com a realidade, muito menos aqui na nossa cidade, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tocar a rocha, porque sabe, porque é o que a galera está curtindo, mas eu não vou gostar, né? Eu sempre converso com músicos amigos meus que estão deprimidos porque estão tocando coisas que eles não gostam, mas eles precisam viver disso, eles precisam cara, eu vivo de algo que eu não gosto. Eu falei, então você está ganhando dinheiro.
Você está trabalhando, mas você não está fazendo arte. Porque se você não sente prazer com aquela arte que você faz, não faz sentido, né? E aí entra outra encrenca para mim. Eu estou curtindo o que eu estou fazendo. Eu estou gostando das músicas que eu estou tocando, mas será que meu público está gostando? Né? Você é ator, você está encenando, você está no palco. Beleza. Se você está fazendo o quê? Algo que te faz bem para você? Você está curtindo pra caramba aquela cena, aquele papel que você está fazendo? E que se dane o público? Ou você está preocupado com o público e perde o seu gosto? E isso aí é uma noia que vai ficar na nossa cabeça para sempre. Né? Eu lembro um dia que eu estava numa orquestra, numa sinfônica, assistindo assim, os caras tudo ali lendo partitura, tocando e tal. Eu falei, meu, será que o cara está curtindo isso que ele está fazendo? Porque pra gente que está aqui tá bonito pra caramba. Só que eles estão com a cabeça ali enfiada naquela partitura, acaba os caras assim, pô, e aí, será que ele gostou? Então, será que a arte cumpriu o papel? Né? Então, um perrengue que o artista sempre vai carregar, né? Porque ele tem que levar em consideração isso. Ele tem que achar um justo meio, que é um termo também que Aristóteles usa, que a gente vai ver um pouquinho adiante, sobre o que vai fazer bem para ele, né? Eu tenho dois pontos, né? Eu sinto prazer ou eu não sinto prazer? E, e onde está a conexão disso, né? Como que eu faço para que a minha arte atinja as pessoas que eu quero e ela seja boa para mim também? Porque senão vai ficar algo vazio, perde o sentido, né? E aí, tipo assim, a gente vê hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, catastrófico, esquisito demais, o pessoal brigando porque quer, não, preciso fazer, eu vivo disso. Pô, eu vivo disso. Ninguém... Perrengue que foi o ano passado, meu, antes de entrar esses projetos aqui, foi um regaço. Eu e a Josi, nós vivemos exclusivamente de arte. Chegou dia 15 de março do ano passado, parou com tudo, cancelou tudo, zerou, ferrou, sabe? Aí eu vejo amigos, não, porque a gente tem que ir. Eu falei, cara, você tem coragem de entregar a sua vida ou a vida dos seus familiares por causa do dinheiro que você vai ganhar? Sabe? Então aí é uma questão meio complexa, mas assim, até que ponto a gente está vendendo a nossa arte, está vendendo aquilo que a gente faz por grana, por que tem que fazer, né? Então, voltando lá, o Aristóteles ele vai pegar essa questão da arte, ele vai, né, eles vão começar a pensar por esse viés. Então, nós temos a arte poética e a arte técnica. A arte técnica ela tem uma função e a arte poética, a função dela é o prazer, não uma função no sentido de utilidade. Né? Então, você pensa no cantor e no marceneiro. Né? O cantor tem que cantar bem, o ator tem que atuar bem, o pintor tem que pintar bem. E o marceneiro ele tem que fazer uma cadeira confortável, mesmo que ela não seja bonita. Tá? E aí, essa técnica, ele vai falar assim, a arte, ela... Isso é um texto, né, que está na Poética de Aristóteles. Ele fala assim, a arte imita a natureza. Né? E isso, às vezes, vocês já podem ter ouvido, né, por aí. Essa questão de que a arte imita a natureza. E aí a gente tem que pensar o que é imitar, né? E o que é essa questão da imitar a natureza. O que ele diz? A palavra imitação vem de mímese, né? Que é mímica, que a gente faz desde criança. E se você pegar uma criança, um bebezinho, e olhar para ela e vendo ela, o quanto ela sente prazer em imitar, né? Tudo ela, você vê que a criança ela sempre te imita. Ela quer andar igual você anda, tanto que ela começa a andar de tanto ver você andando, né? Ela quer falar como você fala, tanto que ela começa a falar,
né? Tudo que a gente vê, eu tenho uns pequenininhos aqui, o quanto que eles sentem feliz de imitar. Por quê? Porque a imitação me traz conhecimento. Quando eu imito, eu aprendo alguma coisa. A criança, ela imitou o adulto andar e ela viu que aquilo era bom, porque ela começou a se locomover sozinha, né? Hoje eu tive um exemplo que a minha filha, eu estava fazendo não sei o que, ela chegou e pediu, agora eu não lembro o que era, mas ela pediu para eu fazer para ela um negócio. Aí eu falei, não, eu não vou fazer. Daí eu falei, ó, vira para cá, vai, sozinho. Até porque eu estava lavando louça, eu estava com a mão suja. Eu falei, faz assim, faz assim, tá. Ela, ei, consegui. Saiu gritando para mostrar para o irmão que tinha conseguido fazer, sabe? Então, assim, ela me imitou, e isso deu prazer para ela, e a partir daí ela criou um conhecimento. Ela criou algo na cabeça dela que agora, daqui para frente, ela vai fazer sozinha. Então, quando a gente fala que a arte, ela imita a natureza, quer dizer, primeira coisa, que ela tem que me dar prazer. Que a imitação por si só gera prazer. Por que ela gera prazer? Porque ela gera conhecimento. E o conhecimento é prazeroso, né? Por isso que eu falei lá no começo, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente quer, mais a gente quer entender, mais a gente quer conhecer. Por quê? Porque isso nos dá prazer, né? Eu pintar é legal. Aí, quando eu começo a estudar, eu vou vendo outros pintores, eu vou entendendo as teorias, isso vai me dando prazer, porque vai me dando conhecimento. Então, por isso que eu falo, é um mundo sem fim. A partir do momento que você entra em qualquer que seja a questão artística, você entra num mundo que não tem volta, né? Você nunca para de estudar. Né? O pessoal sempre fala, e aí, você já sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe nada, na verdade. Né? E a gente sempre vai tentando compreender. Então, o Aristóteles, ele começa nessa questão. A arte imita. E essa imitação me dá prazer. Só que, imita em que sentido? O que é imitar a natureza? Deixa eu perguntar, vocês me falam. Imitar a natureza, o que é? Alguém arrisca? Tem opções. Bom, vamos lá. Então, assim... Uma pintura de um quadro, alguma coisa assim? Isso, pode ser. Isso é uma ideia. E a partir disso aí começa a possibilidade de não ser. Por quê? Quando essa proposta, ela pode ser no sentido de quê? O que é um quadro? Um quadro de uma paisagem. Ele é uma imitação da natureza, né? Ele imita a natureza. Tá ali, beleza. Eu vi lá a árvore, eu vi o céu, o sol, as plantas, o rio, beleza, eu imitei. E essa imitação, como que eu falo se ela é boa, se aquilo é bonito ou não? Depois que eu fiz esse quadro, que é? Como que eu classifico? Tá bonito. Não, não tá bonito. Depois você pintou o quadro. Parecido. Oi? Se gostou ou não? Isso, mas o que vai ser o critério assim o que faz alguém gostar daquela paisagem? Se ela é uma imitação da natureza, que é algo que existe. Está parecido ou não. Se está parecido ou não. Né? Quanto mais estiver próximo da realidade, mais belo vai estar. Né? Isso é o que a gente pensa, assim, olhando sem partir para essa questão filosófica da coisa. Então tá lá, o cara desenhou, eu vou olhar o real, vou comparar com a tela e vou falar, tá parecido, tá bonito, né? Me gerou um prazer, legal. A arte imita a natureza. Só que pode ser, se a gente pensar assim, a gente está se valendo apenas da questão técnica.
da arte como técnica. Eu tenho a técnica de olhar para o sol e refazer esse sol no papel, olhar a árvore e refazer essa árvore, tem as técnicas. Aí eu consigo, eu vou pintar com essa cor aqui e tal, vai ficar perfeito. Mas e a arte no sentido de criadora? Né? A arte da poesia, a arte da física. Porque esses textos aqui, quando Aristóteles, o Aristóteles ele era um pensador que a gente chama de finalista. Para ele, tudo tem finalidade. Todas as coisas têm finalidade, nada é por acaso, nada é porque é. As coisas têm que ter uma finalidade. Por isso que ele vai estudar a arte, ele vai falar, existe uma finalidade na arte, existe uma finalidade na tragédia grega, né? Que a gente falou mais ou menos ali no começo, essa questão da educação. Então, precisa ter uma finalidade. Então, ele fala, se a arte ela é tecnesse, a arte ela é uma técnica, e ela imita a natureza, se eu simplesmente imito no sentido de olhar uma paisagem e desenhar ela perfeitamente, eu estou me valendo das técnicas corretas, mas eu não estou me valendo do que faz a arte, que é a função de criar, de gerar. Né? E isso ele vai lá no livro da Física, que é o livro de Aristóteles também da Física, que a palavra vem o physis, né, no grego, fior, que é aquilo que brota, aquilo que gera por si só, né, aquilo que vem. Um exemplo é você ver da terra nascendo uma árvore, daquela semente que sai uma planta. Né? Então, essa capacidade de gerar faz com que essa imitação da arte, nesse aspecto que a gente falou do quadro, seja falho. Né? Então, aí nós temos uma outra opção. A arte imita a natureza, não apenas nesse sentido do artista que fez uma cópia, mas no sentido de, assim como a natureza gera, a arte também gera. Assim como a natureza cria, a arte também cria. Né? E aí a gente vai vendo, se a gente for pegar o texto lá da poética e tal, a gente vai ver que ele fala assim, em alguns casos ela imita, em alguns casos ela melhora. Né? Então a arte ela tem esse aspecto, por isso que é tão difícil a gente falar, difícil não, mas complexo da gente falar o que é arte realmente. Até hoje, se a gente for pensar na arte abstrata, uma tela abstrata hoje, e aí, ela imitou o quê? Ela copiou o quê? Né? O cara chega lá, dá um monte de pincelada aleatória na nossa cabeça, não sei o que passa na cabeça dele, né? Tanto que uma vez teve até uma história, uma pessoa que olhou uma arte abstrata e começou a chorar, emocionado, assim, daí pro cara falou assim, meu, o cara tá muito doido, porque assim, ele tá vendo aquele monte de cores ali, de onde vem essa sensação? Porque, né, sei lá, tem aqui um copinho do Van Gogh aqui, beleza. Você olha, você vê, interessante. Ele fez o quarto e tal. Agora você vê aquele monte de cor, aí você fala assim, e aí? Aí eu tenho que ir para a técnica dessa novo tipo de arte, mas ela não está imitando nada na natureza. E ela é arte. Por que ela é arte? Porque ela está gerando algo novo, assim como a natureza gera algo novo. Né? Então, se a gente pensar por esse viés, a gente fala, esse artista da arte abstrata que nós temos, ele é artista por quê? Porque ele cria algo novo, ele gera algo, né? Você dá cores na mão dele, você dá texturas na mão dele, e ele cria algo a partir daí, né? Isso é arte. Mas ele não é uma cópia da natureza, porque na natureza não existe esse abstrato que ele fez. Né? Então, nós temos aí a gente começa a entender essa questão. A arte, ela imita a natureza. Ela pode imitar copiando e ela pode imitar gerando. Né? Por quê? Porque os dois dão prazer para ele e os dois dão prazer para quem vê. Né? E aí ainda tem essa opção de que a arte ela pode melhorar o que a natureza já tem. Né? Porque se a gente for parar para pensar, uma questão mais
Até um dia até a Josi estava dando uma aula e eu falei, depois eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de que a gente é um pouquinho de cada coisa que a gente já viu, né? É difícil a gente falar quem somos nós, quem sou eu, né? Isso aqui tem uma área da filosofia que é a ontologia, que ela vai estudar quem nós somos, que é o ente. Tipo assim, quem sou eu fora de tudo que eu já estudei, fora de tudo que eu já aprendi, fora de todos os meus relacionamentos. Se eu tirar o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi com meus pais, com a escola, com os amigos, com a família, com os livros, com os professores, se tirar tudo isso de mim, quem sou eu? Né? E aí a gente vê que a gente não é. É muito louco, porque a gente é um apanhado de coisas. Cada coisa sua veio de algum lugar. Nada é natural, é muito esquisito. Né? Daí você fala assim, cara, então eu não sou ninguém, eu sou um monte de coisa. Por isso que hoje, é essa questão da informação que a gente absorve, geral, de tudo quanto é lugar, o celular, a hora que você olha tem uma coisa nova. A função hoje é exatamente deixar a gente sem identidade. Né? Eu tenho lido algumas coisas, pesquisado algumas coisas ultimamente sobre essa questão global. Hoje a função é a gente não ter identidade. A questão do marketing, da publicidade, que está nas redes sociais, que está enfiado goela abaixo da gente o tempo inteiro, é criar na gente essa falta constante. Né? Por isso a depressão explodindo aí em todos os lugares. Né? Por quê? Porque a gente não consegue saber quem que a gente é. E aí, como a gente não sabe, e as pessoas sabem que a gente não sabe, por isso que o estudo, como eu falei, o que me levou para a filosofia foi a semiótica. Eu estudei lá na comunicação, que dentro da comunicação, é a questão do marketing. Né? Você vai ver as cores que te induzem as coisas. Né? O McDonald's não é amarelo e vermelho por acaso. São as cores que te dão fome. Elas estão relacionadas com a vontade de comer. Mostarda, ketchup. Né? Então, assim, daí a gente vai... Coca-Cola vermelho. Né? Então, assim, a gente vai entrando nessa paranoia, daí você fica assim, quem sou eu? Aí você não sabe, aí eles vão meter coisa na tua cabeça. Aí você fala, não, tem que comprar isso, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter aquilo lá. Aí vira esse avalanche de coisas. Eu compro, eu tenho. Né? Por quê? Porque a gente não tem uma certeza de quem nós somos. Porque nós somos um apanhado de coisas. Então, é fruto disso tudo que é o artista. O artista, ele vem desse tanto de informações que ele tem, que ele começa a pôr para fora. Né? E aí ele começa a criar, aí ele começa a gerar. Mas nada é absoluto dele. Né? Isso eu tenho como músico, eu componho bastante coisa, mas eu sempre tenho um pé atrás, sempre eu acho que parece alguma coisa que já existe. Né? Tanto que eu custo para falar, pô, isso aqui, será que é legal? Não, mas isso aqui parece a música não sei de quem. Daí eu vou procurar na internet se tem alguma coisa parecida. E lógico que vai ter. Né? Porque não existe nada absoluto. Tudo que a gente pensa, alguém já pensou. Tudo que a gente fala, alguém já falou. Ainda mais a geração que a gente está hoje, já teve muita coisa para trás. Né? Então, o artista ele é essa pessoa que ele vai trazer tudo esse tanto de coisa que ele tem na cabeça, ele vai tentar trazer isso para o papel. Para o papel, para o texto, para a fala, para a cena, para a música, para a melodia, para a pintura, para o pensamento, seja o que for. Né? Então, aí nós tivemos duas questões. Então, a arte ela imita a natureza, essas duas opções de imitação de natureza. Né? E a arte como sendo técnica. Então, nós temos a arte técnica e a arte poética para não confundir a cabeça da gente. Porque ficava assim, quem é o artista? O que difere um poeta de um marceneiro? Né? Os dois são artistas. Né? Só que a cadeira não te emociona, mas a poesia te emociona. A poesia não precisa te fazer bem, mas a cadeira tem que ser confortável para você, senão ela não funciona. Né? Então, partindo daí, nós começamos... O Aristóteles, ele
ele começa a falar das artes que existem, né? Nós temos aí tantas belas artes, né? A tragédia, o teatro, ele é a mais completa. Por quê? Porque ele engloba os maiores números de sentidos, né? Você vê, você ouve, você pode até, a princípio são esses dois, né? Eu vejo e eu ouço. Para a música eu só ouço. A pintura eu só vejo. A escultura eu vejo e eu toco, né? Mas tem toda uma questão de quais são dentro da estética, quais são os sentidos que mais são responsáveis pelos prazeres, o sentido de estético da questão. Né? É o que vem pelo olho, é o que vem pelo ouvido, né? Porque você não fala de arte, você não vai pensar em paladar, é meio difícil, né? Nossa, de olfato também não tanto. Os maiores, em relação à arte, os maiores prazeres vêm pelo olho e pelo ouvido. Ou você vê, ou você lê, ou você ouve. Então, a tragédia ela tem essas duas questões. E se você ainda quiser despertar o olfato, pode. Né? Você pode criar uma cena. Lembra uma vez a gente fez um negócio que a gente queria despertar sem cena, a gente queimou café na coxia para trazer aquele cheiro para dentro do teatro. Então, ficou todo mundo com aquele cheiro de café assim antes da cena. Então, era uma forma de despertar isso, né? Esse cheiro vem essa questão, né? Eu senti, agora eu vejo, depois eu ouço, né? Se você for um teatro de rua, um teatro de arena, uma coisa assim, você ainda pode ter o toque, pode ter o tato, né? Que você pode ir lá, a pessoa está encenando ali, você pode tocar nessa pessoa, né? Então, por isso que Aristóteles fala, a tragédia, ela é uma das artes mais completas, porque ela atinge o maior número dos nossos sentidos, mais do que a música, mais do que a literatura, mais do que a pintura. Isso é Aristóteles falando. Se você for pegar, por exemplo, mais para recente, o Schopenhauer, ele vai falar da música, que a música não existe. Aí mas ele falou assim, cadê a música? Onde está a música? Cadê? Você vê o músico, você vê o instrumento, você é a partitura, mas a música não existe. Você só ouve. Você vê a cena, você vê a pintura, você vê a escultura, você vê o texto, mas a música você não vê. E aí? Que hora que ela tá? Que ela sai do instrumento, ela vem para o ouvido do homem. E aí? Onde está a música? Né? Então, por conta dessa abstração, ela é a coisa mais louca que tem, porque ela está totalmente na sua cabeça. A música, isso segundo Schopenhauer, né? Ela é totalmente na minha mente. Eu consigo, e assim como a oratória, tipo assim, um texto narrado, né? E eu tenho que criar todo aquilo na minha cabeça, porque eu não vejo nada, eu não tenho, né? Aquela história antiga, né? Do filme e do livro, né? Quando o livro ele é bem mais interessante, porque é você que cria toda a cenografia, os figurinos e tudo mais, né? Quando você vê ali a cena, ele já vem pronto, baseado na cabeça de outra pessoa, de outro diretor, de outro. Então, ele se vale da tragédia para falar como uma arte mais completa. Então, aí nós já entendemos mais ou menos o que é a arte, né? Quais são os tipos de arte e quem é o artista. O artista é esse cara que imita o que a natureza faz e essa imitação dá prazer. E esse prazer, ele existe porque ele gera conhecimento, né? Eu sinto conhecimento. Eu começo a compreender as coisas a partir do momento que eu imito. E aí, o Aristóteles, quando ele escreve o livro da Poética,
Até depois, se alguém quiser ler, é um texto pequeno, ele naquela coleção Pensadores, você acha, ele é um dos textos do livro de Aristóteles, que é quando ele vai abordar, ele começa falando um pouco dessa questão da arte e depois ele vai falar da tragédia. E aí ele fala assim, para quê? Se a arte ela é técnica e ela tem que atingir algo, que eu falei lá atrás, o Aristóteles ele é um filósofo finalista. Tudo para ele tem um para quê, né? Qual que é a função da arte? Qual que é a função da tragédia? E aí eles começam a partir dele, né, a partir desse pensamento aristotélico, essa finalidade da arte, essa finalidade da tragédia é uma influência moral no espectador. Por isso que a gente falou lá no início que a tragédia ela tem uma função de educação. Nós não tínhamos escola. Então, se eu quero ensinar algo para alguém, eu faço uma cena, vou lá na ágora, vou lá na praça e mostro para as pessoas, né? Então ele fala assim, é necessário que isso seja muito bem feito, porque se fizer mal feito, se o ator não fizer o que como deveria, o que está ali no texto, ele vai atrapalhar a compreensão do espectador. Então aquele negócio que deveria ser positivo pode ser negativo. Então, assim, quando eu escrevo um texto, eu tenho que levar em consideração todo o desenvolvimento desse texto, toda o que vai acontecer do início ao fim, para que eu atinja o objetivo, né? E só que Aristóteles ele fala isso e põe os textos de Aristóteles, eles não foram, sim, os livros de Aristóteles, eles são compilações de aulas que ele dava, né? O Aristóteles ele dava aula, escola peripatética que a gente falava, que ele andava no jardim e os discípulos iam atrás ouvindo o que ele estava falando, né? Ele sentava num lugar e o pessoal ouvia o que ele estava falando. Então, esses textos dele são anotações dele e anotações de alunos, né? Então, é como a gente está fazendo aqui, se daqui 600 anos alguém acha esse negócio aqui e queira transformar isso aqui num livro, né? Então, assim, tem coisas que ele fala, mas ele não explicou totalmente, né? Tanto que a questão da comédia é um perrengue até hoje, porque ele cita a comédia, mas ele não explica a comédia. Aí pode ser que o livro que ele tenha escrito sobre comédia, porque quando você lê os textos dele, você vê que ele fala da comédia como algo que está para vir. Ele explica a tragédia, depois ele vai falar da comédia. Só que pegou fogo na biblioteca e esse texto se perdeu, né? Então, tipo assim, o que chegou para a gente, né, se a gente pensar que Aristóteles viveu ali 300 e poucos anos antes de Cristo, depois teve toda a questão da diáspora, daí aquela questão do Império Romano, taca fogo nas bibliotecas, filósofo é bruxo, é não sei o quê, perde tudo. Daí fica anos, assim, parece, segundo consta, um dos discípulos de Aristóteles conseguiu segurar alguns livros dele para não se perder. Isso desapareceu depois nessa biblioteca. Aí árabes encontraram esse texto lá na frente e foram tentar ler em grego, um árabe lendo em grego, ou seja, não dá. Aí eles conseguiram traduzir com muito custo e chegaram na tragédia, uma coisa que não era da cultura deles. O árabe ele não sabia que não tinha essa questão do teatro. Então depois que eles traduziram aquilo, eles falaram, meu, beleza, eles estão falando um negócio aqui que a gente não sabe o que é, né? E daí depois disso tudo chega para a gente. Então por isso quando a gente vai falando dessa questão da escrita, da história, da literatura, hoje a gente está lendo a interpretação da interpretação da interpretação, né? Tudo bem que aqui a gente acaba estudando o grego para tentar entender os clássicos, né? Então ainda tem algumas coisas. Mas, por exemplo, a comédia que nós temos hoje, a concepção de comédia que a gente tem hoje, não é grega propriamente dita. A comédia que se fala hoje
ela vem da comédia dell'arte, que é outra, é um pouco diferente, né? Porque a comédia grega, texto comédia grega não existe, ele sumiu, tá? Então, e outra questão que está também nesse sumiço dos livros gregos é a questão da catarse, que a Josi, ontem eu perguntei se ela já comentou com vocês mais ou menos sobre a catarse, né? Ela falou que sim, né, superficial. É a questão da explicação da catarse. O que é esse sentimento? O que é a catarse? Né, a gente vê que tem tem algumas interpretações que a gente tem que levar em consideração aí, né? Porque se a gente for parar para pensar, a finalidade dessa arte é a catarse. A finalidade da tragédia é a catarse, seria, né? Só que o que é catarse? A gente vai, depois eu vou perguntar isso aí, depois a gente vai seguir, porque isso aí vai mais para as próximas aulas, não por agora. Então, quando Aristóteles ele escreve esse texto da poética, e ele trata a tragédia, ele coloca ela como sendo é como se fosse uma cartilha, né? Uma forma de ensinar a fazer o teatro, a tragédia, da maneira correta, para não correr risco de se tornar uma comédia ou de não alcançar os fins que ele busca, né? E a finalidade, para Aristóteles, é a moral. E aí é um complexo também a gente falar o que é moral. Então, eu acho que vale a pena que a gente abrir um parêntese para falar um pouquinho essa questão da moralidade grega, de Aristóteles, para a gente falar o pô, ele quer que a arte seja moral, mas o que é... Peraí que eu acho que acabando a bateria aqui, tá ligado? Só um minutinho. Bom, não sei. Eu acho que tá ligado. Então, como eu falei, ele busca uma arte que influencie na moral do cidadão, porque ela faz parte da educação, né? A gente não tem escola, então eu tenho que mostrar para a sociedade o que é viver corretamente, quais são... Se eu quero falar de família, se eu quero falar de política, se eu quero falar, seja do que for, eu faço uma cena, vou para a rua para mostrar para as pessoas. Então, se eu não fizer corretamente, corre o risco de eu ser mal interpretado, né? E aquilo lá não cumprir com a função que deveria. Então, quando a gente fala, só para a gente, como eu falei, esse parênteses aí para a gente falar da ética, em Aristóteles, que ele escreve no livro Ética a Nicômaco. Nicômaco foi o pai e foi o filho dele, então ninguém sabe para quem que ele escreveu, mas provavelmente foi para o filho, né? Porque é mais fácil você falar sobre coisas de educação, você deixar para o teu filho, para o seu pai, né? Então, creia que o Nicômaco era o filho dele. Ele fala assim, isso também ele é bem aparente nos textos, né? A gente vê que, por exemplo, se a gente pegar aí o Prometeu, a gente tem coisas, a figura dele é complexa, né? Tipo assim, ele é um titã, então ele é um cara rebelde. Ele foi expulso, né? Ele saiu do Olimpo. Só que ele deu para o homem o conhecimento, isso é legal, né? Aí Zeus pega e pune ele. Pô, sacanagem de Zeus.
sabe? Então, tem toda essa coisa. Ele fez algo bom, até então dar o conhecimento é bom, né? Então, aí você fala assim, como que eu pego um texto desse, passo ele para a sociedade para que ela entenda que é o que a gente vai fazer, o que vocês vão fazer. Como que a gente consegue trazer esse texto, mostrar para as pessoas e as pessoas consigam ver isso e trazer isso para elas, né? Como eu falei para a Josi, qual que é o intuito de vocês trabalharem o Prometeu? Daí ela falou, essa questão do conhecimento nos dias de hoje, até que ponto, né, que as pessoas não estão velando o conhecimento, né? Ter conhecimento é bom, não é bom, né? Então, assim, é necessário que isso esteja claro na cabeça do dramaturgo, na cabeça do ator, para que isso chegue no espectador da maneira correta, tá? Então, quando a gente fala em moralidade, a gente vai pensar no grego em paixões, paixão. E paixão é... Alguém quer arriscar aí, dizer o que é paixão? Vou falar. Porque tem a parte bonitinha da história, né? Ah, estou apaixonado, mas tem a tradução. Então, vamos lá. Paixão. Paixão no grego, ela vem de pathos, né? P-A-T-H-O-S, pathos, que é o mesmo de patologia. E patologia é doença, tá? Então, paixão não é algo tão bom, né? Se a gente pensar por esse aspecto, a paixão tem relação com pathos, ela tem a paixão tem relação com algo doentio, né? Por isso aquela questão, amor ou paixão, né? A paixão acaba, igual a doença, o amor não, barará, aquela coiseira toda. Mas tudo que nós temos, tudo que nós sentimos, são paixões. E as paixões podem ser boas ou más. Na verdade, depende de como a gente encara isso, de como a gente faz com que essa coisa aconteça. Então, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, nós somos guiados por paixões. Tá? Tem as paixões que são boas e tem as paixões que são ruins. Só que até mesmo a paixão boa, em excesso, ela pode ser ruim para mim. Né? E a paixão ruim, às vezes eu preciso me valer um pouco dela para conseguir viver. Exemplo, a questão da avareza, né? O avarento e o pródigo. Aquele cara que gasta dinheiro pra caramba, dá dinheiro para todo mundo, paga a conta da galera toda, e o avarento. O avarento é aquele cara mão fechada que não paga, não faz nada. Então, assim, são duas paixões. À primeira vista, você fala assim, pô, o avarento é um cara chato, né? O cara mão de vaca. E o outro é o cara legal, é o cara que paga as coisas para todo mundo, pô, o cara não é pegado ao dinheiro, enfim. Então, são duas paixões, a gente olha assim como uma sendo boa e a outra sendo ruim, só que ele fala assim, você ser só pródigo, você ser só o cara, gente boa, que paga tudo, e que não, você vai se dar mal, porque você precisa ter uma reserva, você precisa cuidar da sua grana. Você não pode dar tudo para todo mundo, você tem que se cuidar. Então, seja um pouco avarento. E se você é avarento, o cara que falou, pô, você é chato. Né? Tipo assim, você é aquele cara que não sai com ninguém, você é o cara que não gasta, você é o cara que só pensa. Então, não é tão legal. Seja um pouco pródigo. Então, quando ele fala assim, quando eu tenho dois pontos, né, esse positivo e esse negativo, né, o avarento e o pródigo, se um buscar o outro, eu chego no meio. Esse meio é o ethos. Esse meio é
a justa medida e é o pensamento moral. Então, tipo assim, pensando nesse sentido, não é interessante eu não posso me deixar levar pelas paixões em excesso. Então, sempre eu tenho que buscar a paixão oposta àquela que... Ele fala assim, só que as pessoas têm predisposição. Tem pessoas que ele não é tão avarento, mas ele tem uma predisposição à avareza. Outro, ele não é tão pródigo, mas ele tem uma predisposição a ser pródigo. Então, é necessário que você sempre busque o lado oposto para que você chegue no meio. Quando você chegar no meio, aí, outra coisa, essa questão da moralidade, né? A palavra moral, ela vem do latim, mores. A palavra, esse mesmo sentimento, esse mesmo, não é sentimento, essa situação do grego é o ethos. Ethos, né, que é de ética. E aí entra uma encrenca toda, né? A ética e a moral é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Né? O que é ética? O que é moral? Quem que é melhor? Quem que é pior? Né? Qual que é a diferença entre ética e moral? Então, se a gente for lá para a raiz da palavra, é a mesma coisa em línguas diferentes. As duas significam hábito. Hábito. Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu tenho duas paixões, né, uma tida como vício e outra como virtude, a gente pode dizer que a avareza é um vício e o ser pródigo é uma virtude. Mas mesmo essa virtude, se ela for muito, ela pode me prejudicar, assim como o vício. Então é necessário que eu chegue no meio. Esse meio é o ethos. Esse ethos é o que? É a ética. A ética é o que? É o hábito, costume. Então, quando a gente fala em ética grega, a gente está falando em hábitos, em costumes. Então, por isso que o Aristóteles ele vai fazer o teatro, ele vai pensar o teatro, ele vai pensar a tragédia como uma forma de você mostrar as paixões, os vícios e as virtudes, e o ator ali, ele vai trazer, ele vai fazer as ponderações entre esses opostos e vai agir da maneira ética, da maneira moral, tá? Porque para o grego não tinha a palavra moral, porque moral vem do latim, vem depois. Então, nós estamos pensando aí no ethos, no hábito. Né? Então, ele fala assim, como que eu vou mostrar para a sociedade que isso não é legal e que isso é legal? Né? Assim, legal no sentido que a gente fala, de legal e chato, né? Não de lei. Mas como que eu vou mostrar que isso aqui é uma coisa boa de ser feito, isso aqui não é uma coisa boa para a sociedade e para o cidadão? Eu vou ensinar. Vou fazer a cena e vou mostrar. Então, quando ele vai falar da tragédia, depois a gente vai ver isso aqui no texto, ele vai falar assim, eu tenho que ter muito bem estipulado, muito bem demonstrado o que é o vício, o que é a virtude, né? Quais são essas paixões, para que o meu ator ali ele tenha a atitude correta entre esses vícios e essas virtudes, buscando a moralidade, buscando a ética, para que isso se torne um hábito. Né? Então, ser ético, hoje em dia, a gente esbarra com isso em tudo quanto é lado, tem código de ética daqui, não sei quem é, isso aí é falta de ética, isso aqui o cara não é moral, né? Fica naquela coisa, quem é mais que quem? Hoje, por isso que eu falo, a gente sempre tem que pensar, nós estamos falando hoje ou se nós estamos falando na Grécia antiga. Porque, então, nós temos o ethos como sendo hábito, a moral, a mores como sendo hábito, as duas são a mesma coisa lá atrás. Hoje já dividiram. Assim como a arte, a técnica virou arte poética e arte técnica, o ethos, hoje nós temos o moral e o ético. Então, se a gente pensar hoje, porque a ética ela é um apanhado de regras que nós temos sociais que elas nos delimitam o que é e o que não é certo fazer, grosso modo. Né? Se a gente pensar hoje, existem códigos de ética. Eu lembro uma vez eu dei aula num lugar que me deram um código de ética. Eu tinha que ler aquele trem lá para saber o que podia e o que não podia ali dentro. Daí eu falei, eu nunca li. Aí me chamaram a atenção. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem fácil de entender, bem didático. Né? Me deu um código de ética para eu ler. Eu falei, professor, você já leu o código de ética da instituição? Eu falei, não li.
você não vai ler? Eu falei, não vou. Vai ter que ler, professor. Daí eu falei, olha, daí é aquela hora que a gente se torna chato, né? Aí é onde a gente vai falar dessa questão da moral. O que é a moral? A moral, ela é minha. Hoje, né? Pensando hoje. A moral, ela, ela está para além da ética, né? Então, a moralidade, ela é a mesma. Assim, para todos nós aqui e para o planeta Terra. A moralidade é a mesma, né? As éticas são diferentes. Né? Por exemplo, se a gente pegar um país do Oriente e a gente aqui, o código de ética deles é diferente. Por exemplo, aqui eu e a Josi, nós somos um casal, a gente pode sair na rua abraçado, dar um beijo um no outro, tá tudo certo. Se eu fizer isso em algum país do Oriente, isso aí pode ser uma afronta, né, a regra deles. Então, aquilo ali pode ser punido, pode ser chamado atenção. Né? Então, aí é o que entra? Entra a minha moral. Fala assim, bom, se eu sei que nesse país aqui os códigos de ética deles são diferentes, eu vou agir de uma maneira tranquila para não infringir a ética do cara, né? Entendeu? Então é essa questão, como eu falei, nesse lugar que eu dei aula e que me deram o livro lá, eu falei assim, ó, eu sei, a minha moralidade me diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então tá meio assim, você tem que respeitar não sei quem, você não pode se relacionar com alunos, não pode ter, sabe, aquelas coisas. Então eu falei, pô, isso aí já faz parte, eu já sei, eu não preciso de alguém me falando, sabe? Eu sou casado, eu sei que eu não vou me envolver com uma aluna, assim como eu vou respeitar o jardineiro, da mesma forma que eu respeito o diretor, embora ninguém fazia isso. Né? Já me chamaram a atenção. Você pensa que você é quem para falar com um cara assim? Eu falei, meu, aqui todo mundo é igual. Se ele é dono, se ele é o jardineiro, se ele é aluno, se ele é pai, se ele é professor, é igual. Então, é essa a questão, né, da ética e da moral hoje. Mas lá atrás era a mesma coisa. Né? Mas Então, então o professor leu um pouco do código de ética, oi? pelo menos aquela parte. O professor leu um pouco desse código de ética aí. Eu sabia o que era, porque todo ano eu ganhava o mesmo livro. Eu dei aula no negócio, 5 anos, cada ano mudava. Daí eu até zoava. Falei, mas mudou a ética agora, então. Porque o ano passado era código de ética de 2000, não sei o quê. Agora é 2009, agora é 2000, sabe? Eu falei, então eles vão mudando, né? Mas a gente participava, tipo assim, era de congresso, essas coisas. Então é aquelas coisas que a gente já sabe o que é. Tipo assim, em qualquer escola que eu vou dar aula, eu sei que eu não posso me envolver com o aluno. Sim. Por mais que Mas eu ia, possa... Oi, sim. pode Eu ia falar. aproveitar esse comentário para puxar uma questão mesmo, porque assim, a moral ela justamente ela que vai dizer para você que você tem que ler o código Sim, também, é. entendeu? É bem confuso. É moral ler o código, porque todo mundo leu, então é importante ter ciência do código. É muito doido isso, né? É, então, porque assim, teoricamente, a moral me diz que eu devo obedecer às regras, né? Como você falou, a regra ali era ler aquilo. Então, mas ao mesmo tempo eu sabia do que já estava ali, né? Que eu não ia de qualquer forma na contramão daquilo ali, né? Então, porque são coisas que já são de praxe, né? A gente vê, a gente sabe das instituições, tem lugar que o próprio Senac mesmo, quem estudou lá, não pode ter relacionamento entre professores, né? Tipo assim, funcionários não podem ser casados, coisas do tipo. Já teve caso ali de um professor namorar outro professor, de um deles ter que sair. Eu não sei como que está hoje, mas já foi assim. Tanto que quando eu dei aula lá, a Josi era professora efetiva, eu entrei como professor adjunto ali, eu só dei uma matéria, saí. E uma época que eu dei aula antes dela mudar para cá, que eu dei aula no curso lá, ela não podia ir porque a gente namorava, sabe? Então, mas já vi coisas de gente que saiu porque, não, vou namorar, vou casar com essa pessoa aqui que se dá no emprego, né? Ótimo, eu faria isso também. Mas isso no sentido antes. Mas a partir do momento que eu assumi um compromisso, né? Que eu, assim, hoje eu sou um homem casado com a minha esposa. Em qualquer lugar que eu tiver, eu sei que a minha moralidade não vai me deixar me envolver com outra pessoa ali, independente, não só porque eu estou na escola, mas se eu estou num bar, se eu estou na rua, sabe?
É uma questão complexa a gente falar, mas em relação à traição e tudo isso, mas assim, e aí? Onde está? Eu preciso de alguém para me dizer que eu preciso ser fiel à minha esposa? Entendeu? Ou isso é meu? De onde eu aprendi isso? Isso foi me ensinado na escola, foi ensinado na minha casa, é meu, mas para mim, eu tenho isso como uma regra. E se a gente parar para pensar, não é só meu, isso aí é universal. A não ser lá no Oriente que você tem a poligamia. Estou dando um exemplo bem Caxias, assim, né, para a gente ficar fácil de entender. Então, por exemplo, se eu estou lá em outro país, lá, mas aí se eu tivesse nascido lá, pode ser que aquilo para mim seja normal. Mas se hoje eu mudar para lá, eu vou arrumar mais 5 esposas para casar, porque lá pode, sabe? Mas e aí o meu sentimento? É aquele voto que eu fiz com a minha esposa aqui, sabe? Daí eu vou mudar só porque eu mudei. Então é uma coisa extremamente complexa, né? Tanto que assim a humanidade vai adiantando, eles vão tentando piorar a situação, né? Porque você tinha uma única coisa, você tinha o ethos, agora você tem duas e tentando rebolar ali para ver quem que é mais importante que quem, né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Então, o que o Aristóteles ele vai falar? É um tema confuso, né? Se a gente pensar nesse aspecto. Então, eu tenho que trazer exemplos na minha cena, o mais claro possível, né? Do que é certo, do que é errado, de acordo com aquela situação ali, né? E demonstrar a atitude do ator, que muitas vezes vai ser o herói, tá? A gente vai ver na tragédia que é o herói grego que vai... Você vê como que é difícil acertar, né? O cara, ele é o herói, né? Então, assim, é esse cara que ele vai optar entre as paixões dele para saber a atitude que ele tem que tomar. E muitas vezes ele se priva dele, se priva do sentimento dele, da paixão dele em prol do outro. Seja um grande amor, seja a sociedade. Né? Hoje a gente tem um exemplo claro aí na situação que a gente está vivendo. E aí? Fica em casa ou vai trabalhar? É o meu sustento ou é uma sociedade inteira ferrada aí, correndo risco? Né? O que é? Eu penso, isso aí Sartre vai falar agora, recente, né? A gente tem que pensar o todo. O todo. Não adianta pensar só você, porque só você não existe. E ninguém existe sozinho. Eu preciso, né? Assim, eu estou aqui, se eu não tenho você do outro lado para a gente fazer esse bem bolado aqui, essa aula, né? Não existe. Quem que é o professor sem o aluno? Quem que é o aluno sem o professor? Quem somos nós na sociedade? Né? Se um não planta, o outro não come. Se não tem quem come, não tem para que plantar. Então é uma coisa só. Né? O Sartre ele vai falar assim, meu, o problema da sociedade é que a gente é um bando de egoísta que fica cada um olhando no seu umbigo e esquece do outro, só que sem o outro a gente não existe. Né? Tanto que ele vai criar o inferno são os outros, né? Que ele fala assim, o nosso problema é o outro, porque o outro me priva das coisas que eu queria fazer. Tanta coisa eu queria fazer, eu não faço porque eu tenho que respeitar o outro. E é essa questão da ética. Ah, o que você quer fazer? Meu, eu queria não fazer nada. Eu queria... O que eu quero fazer? Eu quero comer o dia inteiro, dormir, sair sem roupa, sabe? Assim, o que a gente quer fazer? Tudo que volta lá naquela ideia. Várias coisas que a gente faz, várias coisas que a gente tem hoje, é fruto de um monte de regra que nos foi colocado. E a gente precisa obedecer essas regras, até o ponto delas se tornarem hábitos, ou seja, ethos, ética, para que a gente viva em sociedade, para que a gente viva bem. Ao ponto de eu não me sentir afrontado. Eu consigo viver normalmente com você, numa boa com você, sabendo das suas limitações, você sabendo da minha, a gente vive bem. É igual tá aqui né, essa questão, eu lembro a gente sempre brincava, essa questão dos opostos do Aristóteles, ele fala também, né, do justo meio, é que a gente está num quadrado. Eu posso andar daqui aqui. Eu posso ficar aqui. E você pode ficar aí no seu também. Ou seja, se eu fizer isso aqui, eu já invadi o espaço do outro.
sabe? Se ele fizer junto, a gente vai bater. E aí vai dar briga, né? Entendeu? É isso. É cada um, nós vivemos no mesmo espaço, cada um cuida do seu espaço, para respeitando o outro, a gente vai balançar, então vai balançar todo mundo junto. Porque se a gente vai bater a cabeça, sabe? Então é isso. Então criar isso ao ponto, a gente é educado desde o momento que a gente nasce a viver dessa forma, até que isso aqui se torna um hábito. E aí eu falo, vou viver minha vida inteira assim, respeitando meu quadradinho aqui, ou seja, eu não vou te atrapalhar, e você não vai me atrapalhar, e a gente vai viver até morrer assim. O problema é que a gente não consegue. A gente, que eu digo assim, a sociedade. Por isso que tem guerra, por isso que tem diferença de classe, por isso que tem N coisas. Né? E até hoje. E sempre foi assim e sempre vai ser. Por quê? Porque o homem, voltando às paixões, é mais fácil eu me vender as minhas paixões do que a minha razão. Né? E é isso que Aristóteles fala. Falou, a arte ela tem que ser racional. Né? Você tem que pensar muito bem no que você faz. E é bem difícil a gente, como artista, falar isso, tipo assim, pô, a arte é racional, a arte não é paixão. Até que ponto eu consigo suprimir minha paixão para que ela se torne, que ela caminhe dentro de uma razão, né? Isso aí é uma coisa que muda. Eu já mudei meu pensamento sobre isso várias vezes, né? Já pensei de formas diferentes, já mudei. Já teve uma época que eu era extremamente racional, no sentido, eu achava que tinha que ter, de repente eu achava que não tinha que ter mais, e hoje a gente fica tentando achar um meio termo, mas isso é fato, eu não posso interferir no espaço do outro, né? Então Aristóteles fala assim, faça o seu texto, faça a sua cena ponderando tudo isso, delimite, né? Delimite o que é certo e o que é errado de acordo com a sua cultura e faça com que o seu ator atue nisso, demonstre para o espectador o que é vício, o que é virtude e as consequências que isso pode causar. Se você fizer isso corretamente, aqui eu estou falando jogando para o ar. Depois a gente vai trazer, Aristóteles vai trazer isso exatamente, é onde entra a questão da catarse. Né? O que é a catarse? Porque a catarse ela acaba sendo o desfecho do espetáculo, de uma tragédia, né, do espetáculo dramático, e é o objetivo. O cara que faz o texto dramático, o cara que faz o teatro ali, o final é despertar esse sentimento nas pessoas, esse efeito catártico. Mas o que é isso? É uma questão que eu falei lá no início. Não tem no texto da Poética do Aristóteles, não tem a explicação da catarse. Ele fala da catarse, só que ele não explica a catarse. Então, o que os estudiosos fizeram? Eles foram procurar em outros livros dele, aí acharam no livro da física, a questão e da metafísica, a questão da catarse. Aí são duas traduções, são duas possibilidades. Aí eles trouxeram essas duas possibilidades para dentro da tragédia, da arte. Assim, bom, ele falou de catarse, a gente pode levar ela por esse viés ou por esse viés. De qualquer forma, seja um, seja o outro, que a gente vai falar nas próximas aulas, elas influenciam o caráter do espectador, só que de uma maneira diferente. Tá? Uma a gente vê ela mais agressiva, assim, nesse sentido, e a outra é mais lúdica. Tá? E aí essa questão da finalidade da arte. Né? A arte ela tem que ser pensada, né? Eu estou fazendo teatro, eu preciso pensar sobre o meu tema desde o início para chegar lá no fim. Eu já tenho que saber o que eu quero atingir no meu espectador antes mesmo de começar a escrever, ou eu posso ir escrevendo e deixa acontecer. Vamos ver. Porque daí a gente entra naquela questão. Se a arte é livre, ela não pode ter regra. Né? Porque daí perde a liberdade. Se tem regra, não tem liberdade.
E se não tem liberdade, deixa de ser arte, porque a arte tem que ser livre. Mas e se eu fizer, mas ao mesmo tempo, é preciso que eu siga um certo jeito de fazer para alcançar os objetivos. Senão eu não vou alcançar. E sem objetivo também não faz sentido. Né? E é isso, baseado nisso que a gente vai falar nesses dias. Né? Essas possibilidades. Eu falei, a partir do texto de Aristóteles, nós vamos falar de outros pensadores, todos envolvidos com a filosofia e com a arte dramática, né? Que eles vão falar sobre essa questão de como a gente age enquanto artista, enquanto ator, dramaturgo, para alcançar o objetivo da arte, que a gente já falou a grosso modo aí, que é ela tem que ter um entretenimento, mas ela tem que ter ela tem que ser funcional, no sentido de ela tem que trazer conteúdo, né? E aí a gente entra numa situação bastante complexa, porque daí é uma questão de interpretação. Por isso que a gente vai ler vários, eu não vou falar o que eu penso. Eu vou falar o que pensadores pensaram e deixo para vocês escolher. Assim, eu acho que a arte tem que ter conteúdo. Eu acho que a arte não tem que ter conteúdo. Eu acho que a arte tem que influenciar moralmente. Não, ela é só entretenimento. Isso aí fica a critério de vocês defenderem. Né? Depois eu até passo os textos, quem quiser ler para os textos originais, né? A referência, para que vocês leiam. Mas a ideia desse rápido curso nosso aqui é trazer esse impasse. Né? Hoje nós falamos o que é essa arte, né? Por que o Aristóteles vai pensar dessa forma, né? Porque ele começa dessa coisa como eu falei, a filosofia ela é eles falam que é o talma, né? O talma é o espanto. Então o filósofo foi o cara que teve um espanto. De onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem sou eu? O que é ética? O que é sociedade? Tanto que a filosofia ela é a primeira ciência. Né? A partir dela começaram as outras, né? Exceto matemática, que matemática não entra como ciência. Mas e aí e o Aristóteles é um dos caras que mais falou de vários temas. Ele falou de política, ele falou de arte, né? Então a gente parte e ele foi o cara que falou da tragédia propriamente dita. Então a partir dele a gente vai desdobrar vários pensamentos. O que ele quis dizer? Porque ele só falou uma frase. E aí essa frase abriu um leque para anos e anos, séculos de estudo, e até hoje não existe não dá para você saber o que o cara quis dizer há 2000 e tantos anos atrás. Então a gente tem especulação, né? E cada um vai defender o seu, né? Por isso que eu falei, eu já pensei eu já fui e voltei várias vezes, cada tempo eu estou pensando de um jeito diferente, e acho que aos poucos eu estou criando um justo meio aristotélico ali, nem muito lá, nem muito cá, eu acho que pode ter um pouco de cada, né? Até porque quando a gente vai para fazer, é diferente. Eu comecei a escrever alguns textos, eu comecei a mudar um pouco minha mentalidade quando eu comecei a escrever algumas coisas de teatro. Eu escrevi, acho que são coisas infantis, mas eu escrevi 2, acho que estou escrevendo o terceiro, o ano passado, coisa assim. Eu comecei a escrever umas coisas, aí eu falei, cara, eu tenho uma ideia que eu quero chegar no fim antes de eu começar, só que o desenvolvimento é difícil, a gente vai, conforme a gente vai escrevendo, a cabeça da gente vai viajando. Daí eu falei agora para eu voltar, né? Tem coisa que eu paro no meio, tem coisa que muda o fio da meada, né? Então aí quando a gente sai da teoria, aquela coisa, sai um pouco da teoria, começa a partir um pouco para a prática, a gente vai vendo que é uma realidade um tanto diferente. Tanto que Aristóteles ele não era um dramaturgo, ele não era um artista, ele era um filósofo. Aí artistas, dramaturgos foram estudar ele. Aí os caras começaram a destrinchar aquele texto dele, falar o que ele quis dizer disso aqui, né? Quais são essas paixões que ele quer despertar? São apenas as duas que ele cita aqui ou tem mais, né? Ele vai falar de duas paixões que a tragédia tem que despertar. São só elas? São mais do que elas? A catarse só dessas paixões é de qualquer paixão, né? E qual que é a função da catarse, né?
A gente tem que... se ele não explicou, né, como que a gente vai fazer, né? Então, a partir disso, a gente vai ter esses caras que são da filosofia e do teatro, que eles vão começar a falar sobre isso, tá? Então, por hoje, deu 9h25 quase, a gente encerra por aqui. Espero que dentro dessa confusão toda vocês consigam ter criado um breve roteiro ali, né, para que a gente consiga. Hoje eu queria trazer essa questão, só deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Assim, qual que é a função do artista? Existe uma cartilha a ser seguida ou não? Existe uma finalidade da arte ou não? Né? O artista nasce pronto ou ele é educado, ele é ensinado, moldado, né? E aí a gente vai ver que todas as opções são válidas. E a gente precisa entender isso e trazer para nós, né? Falei, esse efeito catártico, eu digo que essa abordagem da forma como a gente fala deve causar essa catarse na gente, tipo assim, da gente refletir e falar, pô, e aí, para mim, o que é arte para mim, né? Eu como artista, né? Ou como consumidor de arte, né? Como eu falei, se a gente for que eu citei lá no começo, o Nietzsche, ele vai falar que é necessário, ele fala assim, o público, ele é tão importante quanto o ator. Se eles não estiverem na mesma sintonia, não acontece a arte, né? Porque era uma briga que eles tinham na época, o Wagner, que era pianista. Esse cara, eu acho ele um barato, eu queria, tipo assim, a atitude dele. Ele se revoltou com a situação toda que estava acontecendo, que as pessoas iam no teatro, nas óperas, só para fazer comércio e status. Então, tipo assim, era status eu ir no teatro, então o cara ia lá todo engomadinho, ou ele ia para falar para o outro que ele foi, ou ele ia para fazer comércio, ou seja, o palco era só era indiferente para ele. Ele não ia ali para contemplar a arte. Ele ia ali porque era um lugar social. Aí o Wagner fala, meu, vocês vêm aqui, ou vocês vêm aqui para me assistir, ou vocês não precisam vir. Tanto que ele começou a apagar a luz do teatro. Né? Ele falou assim, vocês ficam lendo folhetim, conversando, então o cara apagou a luz. Falou, agora só tem luz no palco, quem quiser vai olhar para cá, porque do lado está tudo escuro. Né? E aí não adiantou, ele falou, então vai todo mundo embora. Aí o cara construiu um teatro para ele. Eu falei, isso é o ápice assim, o cara construiu um teatro, falou, vai acontecer aqui, eu vou tocar aqui do jeito que eu quero, quem quiser que venha. Porque eu não vou ficar me submetendo ao que a sociedade quer. Se você quiser fazer comércio, você vai para outro canto. Se quiser vir aqui, você tem que entender do que eu estou falando, porque nós dois fazemos junto. A arte acontece comigo no palco e com você na plateia. Senão, não é arte. E o cara fez isso, e até hoje esse teatro tem anos. Você tem um festival. Esse dia eu estava pesquisando, tipo assim, sem ingresso para daqui 2 anos. Né? E muito louco, um negócio desse. Falei, né? Eu falo, eu fiz na minha pequenez aqui, eu falei, eu não tenho condições de construir um teatro, mas daí eu fiz um palco móvel dentro de um trailer, que é o que a gente faz. Eu falei, eu não posso, eu vou levar minhas coisas para onde não tem, que é uma característica nossa. A gente tenta, cidade pequena, nunca viu teatro. Uma vez a gente falou, cara, o que é isso aqui? Foi teatro. Eu falei, o que é teatro? Daí um menino adolescente. Televisão, novela, já assistiu novela? Já. Eu falei, mais ou menos. Só para você ter uma ideia. Né? Tem uma caixa, só que aqui não é uma caixa, é um palco. Né? Fora, não é televisão, é um palco. E aqui nós somos atores atuando, cantando, eu canto, ela atua, e a gente passa, que legal, nossa, eu nunca vi isso na vida. Eu falei, é isso que eu quero, essa é a função. Que era isso que Aristóteles fez lá atrás. Né? Era isso que os gregos faziam. Eles levavam para a rua para mostrar o que é. Né? E aí você consegue, aí você vê a funcionalidade, né? Qual que é a função da arte em si. Ela é levar para o outro. Artista sozinho é egocentrismo. Não existe cena
para mim mesmo, a cena é para o outro. O artista, ele vem para servir. Eu sempre falo isso. O artista, ele serve, ele não é servido. Essa coisa do cara que fica, né, não, 10 toalhas brancas, água não sei da onde, essa coisa do camarim cheio de frescura, essa coisa do diretor que aponta o dedo na cara e fala um monte de coisa, sabe? Essas coisas, não. Nós somos artistas, nós somos servos para a sociedade, não é o contrário. É meio, tipo assim, tira o glamour, né? Tipo assim, nossa, né? O artista, ele é aquele cara que ele veio para servir. Eu vim para mostrar para a sociedade as coisas boas. Independente do que seja bom, que seja ruim, isso aí é um mérito que a gente vai ver depois, mas assim, pelo menos assim, para mim deu certo isso aqui, pode ser que para o outro dê também. Então eu vou mostrar como que é para o cara aprender. Né? Essa é a função do artista. Né? É mostrar, como disse Aristóteles, eu vou mostrar os vícios e as virtudes, vou mostrar as paixões e eu vou falar para ele qual que é o melhor caminho que ele deve seguir. E aí ele vai ver, pelo menos assim, para mim foi isso, ele vai ponderar e vai ver para ele qual que é a melhor função. Essa é a função do artista, essa é a função da arte, e não o contrário, né? Nessa coisa das pessoas servirem o artista. O artista é ele que veio para servir, ele que veio para falar, ele que veio para ouvir e ser ouvido, né? E não o contrário. Né? Uma birra que eu tenho é de estrela, naquela pessoa que não aparece, que entra por trás e ali ele desaparece, que não vai para o povo, que não vai conversar, que não senta na beira do palco e vai trocar ideia, vai abraçar. Eu falo que o mais faz falta para a gente hoje é isso. A gente saber que a gente não pode estar ali, não pode, né? Eu penso, me dá agonia. Sim, a gente, o mais legal é você acabar o espetáculo, sentar ali com os figurinos e a galera vir, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com criança foi um negócio muito louco. Eu acho que eu não atuo, eu sou músico. Eu comecei a fazer algumas coisas como ator, né? Que eu falo, eu não sou ator de jeito nenhum, né? Eu estudo arte, eu estudo o teatro por conta da filosofia, mas eu sou músico, né? E filósofo. Mas eu acabei entrando de gaiato nisso aí por causa que eu casei com a diretora e a gente começou a trabalhar junto e aí foi, né? Mas assim, como é legal você acabar ali e a pessoa, você ter essa troca, né? E eu falei, o interessante da criança, tanto que os gregos eles usavam como educação, como eu falei, né? Não só do adulto, mas da criança, porque eles vêm sem preconceitos, né? Eles vêm, se fala, embora hoje cada vez mais eles estão amadurecendo antes, mas você consegue falar, você vê a sinceridade, você não tem um filtro ali, né? E você vê ela, se ela gostou, ela fala, se ela não gostou, ela fala. Você vê no olho ali. Então isso é muito legal, né? Tanto que várias pessoas que eu converso, tipo assim, depois que você trabalha com criança é difícil você não trabalhar mais, você não vai migrar do adulto para o infantil, mas dificilmente você sai, né? E é uma coisa muito louca. A gente faz umas coisas, eu e a Josi, de acabar a molecada, principalmente ela, que é pequenininha, tudo, o pessoal chega assim, as meninas tocando nela assim para saber se é de verdade. Nossa, é uma boneca, ela fala, oh, né? É muito louco, toda vez é assim, a gente acaba o espetáculo, a molecada invade o palco para apertar para saber se a Josi é de verdade. Tem um espetáculo que nós somos dois bonecos, né? Só que daí ela e é assim, né? Fala, pô, essa é a inocência. E ali eu falo, pô, é isso que me motiva, sabe? É servir. Né? Tanto assim, a gente abriu mão das coisas que a gente fazia para fazer só isso. É uma loucura e ao mesmo tempo sensacional. Né? Tipo assim, eu não tenho nem o salário além do teatro que a gente faz, além da música que a gente faz. A gente não tem outra renda. Tanto que agora eu falei, parou tudo, ferrou. Né? As famílias dos dois lados quase enlouqueceram quando a gente falou que a gente ia sair dos empregos. Eu, professor universitário, ela, curadora do SESI, professor, um monte de coisa. A gente jogou tudo pro alto para trabalhar por conta. Né? Coisa de doido. Mas eu falei, meu, não troco, sabe? Não troco isso. E é isso que motiva, porque a gente sai da zona de conforto. Né? Aquela coisa, não, tá tudo certo. Não, aqui, se eu não produzir,
não vou comer. Então, ou a gente escreve, eu comecei a escrever texto, a gente começou a pensar em coisas para viver, né? E aí a imaginação vai que vai, né? Então é isso, gente. É 9h30, a gente encerra por aqui. Amanhã a gente continua, daí a gente vai... Acho que eu vou mandar... Posso mandar o texto para vocês? Legal, né? É um texto, é uma compilação, como eu falei, é um texto meu que eu escrevi com resumos de um dos pensadores. Então, a gente pode ir lendo, né? A gente pode ir ou lendo junto, ou eu deixo com vocês leem, e aí a gente vai pontuando. Eu mando para vocês leem, fazem as anotações. A gente pode ficar as próximas 2 aulas, mais ou menos, nele, porque aí, pelo menos, a gente tem esse fio da meada aí, senão eu vou devagar demais. E vocês leem, a gente vai lendo, seguindo e tirando algumas dúvidas que forem surgindo ali. E depois a gente finaliza, que daí eu quero... o que estava no cronograma ali é Estética e Filosofia da Arte Dramática, 1 e 2, depois a Tragédia e a Comédia, né? Então, a gente fala tragédia e comédia meio junto, porque, como eu falei, a comédia, para o grego, não existe. Tá? A tragédia é um erro Não, perdão, a comédia, ela desapareceu. Então, a comédia ela é uma tragédia que não deu certo, a grosso modo. Tá? Se fizer uma tragédia errada, ela pode virar uma comédia, isso é um problema. Tá? Inverter valores e coisas do tipo. Né? É a coisa do... Não vou falar, porque senão eu vou entrar nisso, deixa pra lá. Então, a gente não entra... Né? A gente vai falar dessa forma e depois a gente fala sobre essa questão de gosto, né? que é interessante também, de padrões e coisas do tipo, para a gente finalizar. Então, a gente vai trazer... Hoje foi mais uma abertura, assim, para a gente falar do que vai rolar. As outras 2 aulas a gente fala mais focado nessa parte textual. Depois a gente faz um apanhado de tudo, vocês trazendo dúvidas também. Beleza? É que eu acho esse negócio de quadradinho aqui me deixa nervoso. Assim, eu tenho agonia de não ver gente, de ficar falando um negócio. Mas é o que tem que acontecer, né? A gente tem que estar se habituando a isso. Mas é ruim demais. Eu gosto de falar e rabiscar toda a luz. Eu fiz um caderninho aqui, não faz nada, só um monte de rabisco que não serve para nada, mas é o que me ajuda. Então, tá bom. A gente fica assim, então, até amanhã. E é ruim porque eu não ouço nenhum barulho, tipo assim, um packet de alguém falando alguma coisa, né? Porque sala de aula sempre tem alguém conversando que não deve. E aí isso acaba criando um ambiente de vida. Aqui parece eu olho vocês e eu não ouço nada. Eu tô com fone aqui, vai me dando... Né? Esse dia a gente participou de uma palestra também assim, eu falei, ai meu Deus, coisa ruim. Você fala assim, o pessoal tá respirando do outro lado. É muito esquisito. Né? A gente tem feito live, tem feito outras coisas, tudo nesse formato. Espero que isso acabe um dia. Mas é isso aí. Estranho. Demais, né, cara? Deu para... Oh, legal, cara. Velho. Mandou muito bem, professor. Mandou bem. Valeu, cara, que bom. É legal porque a gente não vê, né? Fica sem saber. Bom, acho que tá rolando. Mas aí a gente vai pontuando certinho. E qualquer dúvida, pode jogar numa boa. Tá? Pode falar, ó, eu queria saber sobre isso. Se tiver alguma coisa específica, pode me falar. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou procurar e vou te falar depois. Tá? Alguma coisa... Porque assim, a questão da filosofia, ela abre um leque muito grande e a gente começa a puxar, se deixar, vai para outros assuntos. Então, eu sempre tenho que estar... E eu sou assim. Se bobear, eu vou embora. Então, eu preciso... Né, eu até falei para a Ju, você tá certa disso? que eu vou falar com a galera ali, eu posso viajar. Mas tá fluindo. Eu vou fazendo meus rabiscos aqui e vou... Eu lembro que uma vez um aluno copiou minha lousa. Professor, olha isso aqui. Eu falei, ele fez igualzinho, ele virou o caderno na horizontal. Ele estava me zoando. Como que eu entendo isso aqui? Eu falei, cara, grava. Sei lá, né?
Mas essa coisa sistemática, para mim, é bem complexo. Mas eu espero que tenha rolado bem, assim, que a gente tenha conseguido pontuar algumas coisas. E agora eu vou pegar o texto para a gente, essas 2 aulas a gente volta, fica mais centrado, depois a gente conclui lá na 4ª aula. Beleza, então? Esperando o texto lá. Obrigadão. Beleza. Até amanhã. Amanhã, né? É amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada, viu? É amanhã. Tchau, tchau. Amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.